visitantes. Quero dizer mais uma vez para vocês, sejam muito bem-vindos. Essa é a casa do seu Pai, do nosso amado Deus. Que você possa sentir livre aí a liberdade do Espírito Santo, amém? Nós vamos passar agora, irmãos, por um tempo assim maravilhoso. Nós, como igreja, temos aprendido tanto esse ano de 2025. Temos sido tão ensinados sobre família, sobre tantas coisas, na verdade, sobre nós crescermos. E nós entendemos o quanto é importante Jesus ser o centro da nossa casa e da nossa família. E com isso, apesar de nós sempre falarmos sobre os devocionais, sobre você ter um culto familiar, acredito que a gente sempre falou sobre isso. Há pouco tempo, há alguns meses, nós estamos estipulando um dia para os cultos familiares, para ficar mais fácil para você, Então, toda segunda-feira, casas têm sido incendiadas aí pela presença de Jesus. Quem aqui está fazendo? Amém? Faça assim com a sua mão, glória a Deus. E nós vamos começar a testemunhar sobre tudo isso que tem gerado na nossa casa e na nossa família. A palavra do Senhor fala que nós, vários textos, se reunirmos nas casas, se reunirmos nas famílias, O texto de Deuteronômio 6 fala sobre isso. Quando você estiver em casa, converse com seus filhos, lembre eles sobre o amor de Deus. Tenha tempo de palavra dentro da sua casa. É isso que vai trazer transformação. Não é o quanto você vem na igreja, não é o ministério que você participa, mas é você trazer Jesus para sua casa. E hoje, eu quero convidar uma família que vai estar testemunhando aqui para nós. E é muito interessante, é muito intencional. De manhã eu convidei um casal que eles são os primeiros, porque eles são do segundo turno, então de manhãzinha eles já fazem o devocional, o culto familiar, e eles mandam foto. E esse casal que eu convidei para a noite é um casal assim constante, família, Constante. Toda segunda-feira, no nosso grupo ali na parte da noite, eles são os primeiros que enviam, Estão sempre ali participando, são toda segunda, Eles fazem o tempo deles. Então eu quero que você aplauda o Senhor pela vida do Fabiano, da Bruna, da Kemily e da Kiara. Amém? Boa noite, família Zoe. Que privilégio, estar aqui nessa casa, fazer parte desse tempo, E poder compartilhar um pouquinho com a igreja o que a gente tem vivido como família, Nós, como família, a gente já tinha esse, não hábito, Essa prática, de trazer algo, relacionado à Bíblia para nossa família. Porém, não com tanta frequência, Às vezes a gente sentia no coração, a gente compartilhava, mas sempre a gente trazia, ou era eu, ou era meu esposo, mas a gente compartilhava, Mas não tinha um dia estipulado. E a partir desse desafio, que a igreja propôs para nós, a gente viu um agir de Deus mesmo na nossa casa, Um aprofundamento, assim. E a gente viu um desenvolver das nossas filhas também. A gente viu um crescimento espiritual na vida delas, porque com isso a gente começou a desafiar elas também, a elas prepararem esse momento, a elas trazerem algo para nós, e isso foi maravilhoso. A gente viu assim o quanto Deus tem agido na vida delas também, e a gente está conseguindo aprender com elas e não só transmitir esse amor do Senhor, Porque elas também têm muito a nos ensinar, Uma coisa que me auxiliou assim nesse devocional em família foi perder a vergonha, porque antes de eu fazer esses devocionais em família, eu não tinha muito conversar com o público. E agora eu sou mais aliviada dessa parte, eu consigo falar bem até. Boa noite. Eu estava vindo para cá e eu sempre sou de perguntar para o Senhor, Senhor, me confirma, eu quero falar algo do Senhor para toda a igreja, E na hora que eu estava vindo, eu não sei se vocês observaram, tinha um arco-íris no céu, E eu peguei e perguntei para as meninas, falei assim,
Ei, vocês sabem o que é o arco-íris na Bíblia? Daí a Emily, pai, nós já falamos no momento da família isso. Daí a Kiara falou assim, é aliança. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso mesmo. A gente vê os frutos, como a Bruna comentou, os frutos. Também nesse momento é algo muito simples, né? Algo que a gente se dedica ali, às vezes é em volta ao fogão, às vezes é no sofá, mas é algo muito simples. E é o momento de eu com a Bruna também se expor para nossos filhos e falar assim, como vocês estão me vendo? Muito ogro? Estou muito bravo? Estou bom, né? Seja sincero e fala assim, perguntando para a Bruna também, né? Para que a gente possa cada vez mais, essa comunhão, né, de família, projeto de Deus ali, está ligado. E a gente sempre ouve aqui na igreja falar sobre um queimar do Espírito, né? Aquela vontade de estar na presença do Senhor. A Bruna, geralmente quase toda segunda-feira, ela trabalha 12 horas, pensa na trabalhadora, e às vezes ela atrasa, né? E daí chega em casa, tem que jantar, conversar, às vezes demora um pouquinho. Antes a gente não tinha esse hábito todo estipulado um dia, né? E a Kiara já fala assim, pai, e o momento com Deus já está no coração dos nossos filhos, esse fogo, essa vontade de buscar a presença do Senhor. Elas cobram, eu glorifico a Deus por isso, por elas cobrarem, porque a gente vê que está tendo um desenvolvimento. E como é bom, eu falo para você, pergunte para seus filhos, nesse momento, o que vocês têm aprendido. Perguntem se estão no Kids, se estão no Connect, se estão nos Babies, já falam, vão lá e perguntem, o que vocês têm aprendido. Vamos compartilhar? Saiba que vai ter uma resposta. Eles sempre vão entregar algo para as suas vidas. Eles nos surpreendem. Eu convido a você, faça esse momento, se dedique, até é tua família, abrace ela. Esse momento às vezes você pode pensar, mas é algo simples, mas com uma presença do Senhor que vai invadir sua casa, que vai ser algo tremendo, você vai ver teus filhos sendo diferenciados aonde quer que eles estejam, a presença do Senhor vai estar com eles, seja na escola. Nós vimos, sabe, igreja, essa semana teve o boletim. Nós vimos o desenvolvimento dos boletins. A gente viu os desenvolvimentos no comportamento das nossas filhas. Não que sejam... A gente viu, é notório isso. É notório. Faça isso, se dedique e compartilhe. Compartilhe lá no seu grupo, compartilhe lá na sua célula. E vai ser algo maravilhoso. Tem sempre alguém te observando. E Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro. Põe ele no centro da sua casa. Você vai ver maravilhas ele vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. E uma curiosidade, né, sobre a família do Fabiano, da Bruna, né, das meninas. Irmãos, eles moram em São José dos Pinhais. Eles vêm, às vezes, terça, quarta, domingo, servem nos babies, né, Jéssica? Eles são assim, talvez você pense, mas é cansativo, eles trabalham, estudam, a Bruna estuda. Eu quero dizer para você, não existe justificativa quando você decide, fala, Senhor, o Senhor é o centro do meu lar, nem que eu abra mão, renuncie por amor ao Senhor. E eu quero dizer para vocês, hoje faz o quê? Uns 3 meses? Mais ou menos, né? 3, 4 meses, que eles abriram a célula deles lá em São José dos Pinhais, amém? Começou num devocional, no culto familiar, tem alcançado a família deles lá e vai alcançar São José para o Senhor, em nome de Jesus. Então eu quero que você aplauda ao Senhor pela vida deles, mas por todas as pessoas que têm feito, que têm obedecido, que têm seguido as instruções. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Aleluias! Deus abençoe essa família maravilhosa. Como nós temos incentivado, né, as famílias dessa igreja a fazer o devocional familiar, a compartilhar uma palavra dentro da sua casa. Porque como eles falaram aqui, né,
envolve toda a família deles, né? Eles começam esse momento com Deus ali, e isso melhora as meninas na escola, melhora eles no trabalho deles. Nós entendemos, né, que o nosso Deus é um Deus completo, que atinge todas as áreas das nossas vidas. Então nós incentivamos, né, que você pratique isso, que você faça o devocional familiar na sua casa, com sua família, e o Senhor te abençoará, assim como o Senhor tem abençoado cada uma dessas famílias que tem feito. Amém? Glória a Deus, pessoal. Quero começar esse tempo aqui de palavra com vocês, quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração. Como vocês sabem, né, os nossos pastores, eles estão viajando, agora eles estão em Portugal. Então, maravilhoso ver eles tendo esse tempo, eles aproveitando esse tempo, né? E enquanto eles estão lá, nós estamos aqui, né? Cuidando dessa casa, com o mesmo amor, com a mesma paixão que eles cuidam desse lugar. Então, para nós é um privilégio estarmos aqui nessa noite, podendo estar com vocês e fazendo, né, aquilo que eles fariam aqui nesse lugar. Então, se vocês estiverem nos assistindo, pastores, sabe que nós amamos a vida de vocês. Estamos esperando vocês aqui, né, com o coração cheio de alegria, que vocês possam voltar ainda mais carregados da presença do Espírito Santo para derramar sobre as nossas vidas. Essa igreja ama a vida de vocês e a gente quer estar cada dia mais perto de vocês. Amém, igreja? Glória a Deus, pessoal. Você sabe que, eu só vou compartilhar com vocês, teve uma pessoa que chegou para mim essa semana e falou: Léo, pastor Fábio está indo embora. E agora? Quem que vai assumir? Será que vai ser o pastor Samir? Falou isso aí, pastor, está com moral, hein, pastor Samir? O pastor não está indo embora, ele está tendo um tempo com ele, né? Enquanto isso, nós estamos aqui cuidando da igreja, cuidando de todos vocês. E nós cremos, né, que durante esse tempo, que não tem a ver com aquilo que o pastor Fábio é, ou que os pastores dessa casa é, mas sim com a palavra de Deus. A palavra que é viva, a palavra que é restauradora, a palavra que é eficaz sobre as nossas vidas. É ela que pode nos atingir, é ela que pode falar aos nossos corações. Então eu creio que durante esse tempo, durante essas semanas, a presença de Deus e a presença do Espírito Santo tocará essa igreja no nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Quero compartilhar essa palavra com vocês, uma palavra impulsionadora, uma palavra motivadora para vocês nessa noite. Eu estou com a presença do Espírito Santo em mim, estou com a minha energia do Espírito lá em cima, e espero que você esteja assim hoje nessa noite também, que você possa absorver aquilo que o Senhor falar contigo, que você possa realmente colocar o seu coração nessa palavra que nós temos hoje para compartilhar contigo. Não perca nada daquilo que o Senhor vai falar contigo ao seu coração. Eu creio num tempo poderoso. Nós temos vivido esse tempo poderoso aqui na nossa casa, através das nossas células, com as nossas famílias. Quantos cultos nós temos tido aqui, né? E o quanto do Senhor Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Na semana passada nós estávamos aqui e o pastor Fábio ministrou os nossos corações sobre o livro de Esther. Quem estava aqui semana passada? Glória a Deus, foi uma palavra poderosa, foi uma aula de Bíblia, né, irmãos? O quanto ele falou de Esther. Para aquela pessoa que nunca leu o livro de Esther, eu falo que foi um intensivão, porque ele conseguiu abordar todos os temas, ele conseguiu falar daquilo que falava no texto. Então, assim, foi maravilhoso tudo que ele colocou. Ele comentou, né, sobre da noite para o dia, a nossa vida ser mudada, a nossa vida ser transformada. E nós, como comunidade, temos vivido isso. Da noite para o dia, Deus tem mudado famílias, Deus tem mudado histórias, Deus tem mudado todos aqueles que creem na palavra. Diversos testemunhos nós pudemos ouvir depois dessa palavra, onde na segunda-feira, na terça, nos próximos dias, Deus foi fazendo obras maiores, Deus foi tocando as famílias, Deus foi transformando os lares. Então nós cremos, né, que Deus a cada semana, a cada dia, tem liberado uma palavra aos nossos corações. E hoje eu creio que isso não será diferente. Deus, Ele está trabalhando nos nossos corações. Deus, a cada dia, Ele vem trazendo coisas novas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E é interessante nós pensarmos no momento que nós temos vivido, porque nós voltamos recentemente do encontro com Deus, e muitas pessoas tiveram esse encontro com Deus, e logo depois do encontro com Deus, tivemos o batismo, onde diversas pessoas puderam nascer de novo na presença de Deus. Então nós cremos nesse favor de Deus que está sobre a nossa igreja, que está sobre as nossas vidas e que está sobre você também. Você faz parte dessa casa, você faz parte dessa família, então o favor de Deus também está sobre a sua vida. E durante esse tempo, você pode
ficar em dúvida sobre o que Deus te chamou para ser, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é a sua função no reino. Porque quando nós viemos, do encontro com Deus, nos batizamos, nós somos transformados, a nossa vida começa a mudar, a nossa rotina começa a mudar. E às vezes gera algumas dúvidas na nossa cabeça, sobre, e agora? O que nós precisamos fazer? Como nós atuamos no reino? Qual que é o meu chamado? Para que Deus me chamou? E quando essa dúvida aparecer na sua cabeça, a palavra de Deus, ela é clara. Mateus 28:19, ela fala: portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você voltou do encontro com Deus, se você acabou de ser batizado e está pensando, e agora? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Qual que é a minha função agora no reino? A palavra está lá, Mateus 28:19. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há outra coisa que um cristão deve fazer, além de seguir aquilo que Jesus nos ensinou. A palavra está clara, a palavra está nos direcionando sobre aquilo que precisamos fazer. Então nós, como os discípulos de Jesus, nós precisamos levar o Evangelho, nós precisamos espalhar a palavra de Deus, nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Nós precisamos entender que quando nós levamos o Evangelho para alguém, quando nós espalhamos a palavra para alguém, é o nome de Deus que está sendo exaltado. Não é o meu nome, não é o nome do pastor, não é o nome da igreja Zoe, mas é o nome de Deus. E isso é maravilhoso. Quando nós pensamos sobre isso e exaltamos o nome dele, todas as coisas das nossas vidas vão se ajustando. E nós precisamos fazer discípulos. E normalmente os discípulos, eles são parecidos conosco. E assim, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos fazer discípulos que também são parecidos com Jesus. Não tem como nós pensarmos em fazer discípulos se nós não fazermos discípulos parecidos com quem nos ensinou, que é Jesus. Então você precisa pensar, que tipo de discípulo eu tenho feito? O pastor, em alguma das ministrações, ele falou sobre a lei do magnetismo, sobre a lei da atração. Você atrai pessoas do mesmo jeito, da mesma forma que você é. Então, se você é uma pessoa parecida com Cristo, você vai atrair pessoas parecidas com Cristo. Se você é uma pessoa que ama a palavra, se você é uma pessoa que ama a Deus, você vai atrair pessoas que amam a Deus. Isso é o magnetismo. Você precisa entender, você vai atrair pessoas iguais a você. Então, se você quer pessoas de Deus na sua vida, se você quer pessoas que amam a palavra, se você quer pessoas que amam estar nesse lugar, seja você o primeiro a amar. Seja você o primeiro a se colocar diante de Deus, a se colocar diante da palavra e creia naquilo que Ele pode fazer sobre sua vida. Durante essa semana, nós tivemos os celulões aqui na nossa igreja. Quantos aqui estavam nos celulões? Foi demais, pessoal? Desde terça-feira até ontem, nós encerramos aqui com o celulão. E foi maravilhoso, gente. Ver a cada dia, a cada momento, a gente acompanhava as fotos, os vídeos, de quantas pessoas estavam aqui nesse lugar, de quantos discípulos de Jesus estavam aqui nesse lugar, ouvindo a palavra, podendo louvar, podendo adorar. Nós cremos, que isso tudo é favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós entendemos que quando nós abrimos uma célula, quando nós abrimos a nossa casa para alguém, é para que a gente se torne referencial para a vida de alguém, para que essa pessoa possa nos seguir e essa pessoa possa fazer aquilo que nós fazemos. E durante esse celulão teve uma coisa muito legal, muito engraçada, que a primeira rede que fez aqui o celulão foi a Rede Impacto. Cadê a turma da Rede Impacto aí? E a Mislaine arranjou um problema para nós. Porque se terça-feira estava lá, me postam no grupo de líderes uma foto da igreja, assim, coisa mais linda. As cadeiras todas organizadas, tudo bonito, o altar ali no meio, luzes, coisa mais linda. Eles falaram, tudo preparado aqui para o nosso celulão das luzes. Falei, uau, que demais. E a partir disso, eu não sei as outras redes, mas a nossa rede, a gente falou, eu quero fazer igual. Essa aí virou a nossa referência. Eles fizeram de uma forma tão bem feita, fizeram de uma forma tão maravilhosa ali a organização das coisas, que a gente falou, é esse o nosso referencial. A gente quer fazer dessa forma, a gente quer fazer desse jeito. Então assim, busque ser um referencial, para que as pessoas olhem para você e falem, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero fazer igual ele faz, eu quero fazer igual ela faz.
E foi assim, durante o celulão, a gente chegou aqui ontem, no sábado, o pessoal estava arrumando as cadeiras, eu cheguei e dei uma olhada assim, eu e a Jenny, a gente olhou, a gente falou, mas não tá igual a célula da Miss e do Cleiton. Falei, vamos organizar tudo aqui de novo. Refizemos da forma que eles fizeram. Quase que a gente mudou o nome do celulão para celulão das luzes também, porque foi tão bem feito que a gente falou, incrível, nós queremos seguir, nós queremos fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. E nós entendemos que quando nós fazemos com excelência, quando nós fazemos as coisas bem feito ao reino, isso agrada o coração do Senhor. Então esse momento de celulão foi incrível, né? Nós encerramos essa mensagem nas células sobre estar junto. Você tem estado junto da sua liderança? Você tem estado junto da sua célula, das pessoas que caminham contigo, na sua casa? O quanto você tem empenhado a sua vida a estar junto com essas pessoas? Porque nós tivemos 4 semanas de célula, onde foi falado sobre Tamo Junto, em várias áreas das nossas vidas. E a gente não pode levar isso de qualquer jeito. A gente não pode entrar num outro tema de célula na próxima semana, esquecendo aquilo que foi ministrado, aquilo que foi falado, aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar junto das pessoas da nossa célula, nós precisamos estar junto dos nossos líderes, dos nossos pastores. Isso é viver em comunidade, isso é viver junto das pessoas. Não tem como você viver uma vida ministerial, não tem como viver uma vida com Cristo longe de pessoas. Você precisa entender que Cristo nos une a pessoas. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer caminhar junto com Cristo, você precisa entender, vai ter que caminhar com pessoas, vai ter que ter pessoas do teu lado. Mas pessoas são difíceis, vai ter que aprender a lidar. Mas pessoas magoam, você vai ter que aprender a lidar e ainda vai ter que amar a vida dessas pessoas, porque Jesus nos ensina isso, né? Além da gente suportá-las, nós precisamos amá-las. Então é esse o chamado de Deus para as nossas vidas, e é isso que Ele espera e deseja dos nossos corações. E durante as próximas semanas, nós começamos um novo tema aqui nos nossos cultos, algo novo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de vocês, e nós temos esse novo tema, e esse novo tema, ele é em 3 partes, ele é visão, compaixão e fervor. Durante essas próximas semanas, vocês vão ouvir falar muito sobre esses temas, visão, compaixão e fervor. Nós vamos entender como podemos ser discípulos de Jesus através da visão, da compaixão e do fervor. E como cada uma dessas coisas nos molda para essa caminhada cristã. Como cada uma dessas vertentes, dessas visões, compaixões e fervor, nos ajuda na nossa caminhada com Cristo. E eu quero começar nesse dia, nessa noite, compartilhando uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Quando os pastores lançaram esse tema, eles pediram para que a gente orasse por palavras específicas, orasse por alguma palavra relacionada a esses temas. E enquanto eu orava por isso, Deus colocou ao meu coração uma palavra que está lá em Atos 8, a partir do versículo 26. Vocês podem abrir lá, por favor. Atos 8, a partir do versículo 26. Essa palavra, ela fala sobre um encontro de Felipe com um eunuco etíope. E eu quero ler essa palavra com vocês e explicar para vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre aquilo que essa palavra tem relação com visão, compaixão e fervor. E depois, no final, eu quero orar para que isso entre nos nossos corações e que isso seja algo efetivo sobre as nossas vidas, que a gente pratique de forma plena e verdadeira essas palavras, amém? Eu vou ler na mesma versão de vocês aqui, na NVI, vamos lá. Do 26, vamos ler até o 38. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Um homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E estava no caminho de volta para casa. Sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a boca. Na sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem esse profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, em que me pede de ser batizado? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Até aí. Glória a Deus. Pessoal, antes de tudo eu quero orar por essa palavra, orar por esse tempo. Queria convidar você a colocar a sua mão próxima ao seu coração. Vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós, que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa ministrar a nossa vida através dessa palavra que será liberada nessa noite. Senhor, eu quero orar, Pai, por essa palavra que nós lemos aqui, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem uma palavra direcionada aos corações de cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Por isso que o Espírito Santo do Senhor que habita em cada um dos corações hoje aqui nessa noite, Pai, possa falar mais alto, que possa se revelar a cada um de nós, Pai, que nós possamos durante essa palavra enxergar visão, compaixão e fervor, Pai, e que ao final dessa palavra nós possamos entender aquilo que o Senhor tem direcionado aos nossos corações, no nome poderoso de Jesus. E se você crê, diz amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Então, antes de tudo, antes de nós começarmos a falar de visão, compaixão e fervor, nós precisamos entender o contexto desse texto. Porque, como eu falei lá no começo, o texto fala sobre um encontro de Felipe com um eunuco. Esse eunuco era alguém de confiança do reino, alguém que cuidava dos tesouros da rainha, alguém que era de confiança, mas não tinha vamos dizer assim, uma família de Deus, não tinha um histórico familiar pertinente a Deus. Então assim, não eram umas pessoas muito bem aceitas naquele lugar. E nós precisamos entender aquilo que estava acontecendo com Felipe antes dele encontrar esse eunuco, antes dele ter esse encontro com esse rapaz. Porque a palavra de Deus fala, lá no começo de Atos, que os discípulos, eles estavam começando a se multiplicar, estavam começando a aumentar o número de discípulos. E isso começou a gerar um problema ali naquele lugar. Em Atos 6 fala isso, que os 12 discípulos principais, eles precisaram parar e falar: opa, precisamos levantar outras pessoas para cuidar de coisas específicas do reino de Deus, porque está começando a virar uma bagunça. Ninguém está cuidando de nada, as viúvas estão ficando desamparadas, está tendo dificuldades em tal lugar, em outro lugar. Então eles precisaram levantar outras pessoas para que o reino continuasse avançando, para que o reino continuasse crescendo. E Felipe foi um desses escolhidos para continuar a ajudar as pessoas, para continuar a levantar o evangelho. Ele e outras 5 pessoas foram levantadas naquele tempo. Estevão foi levantado junto com ele, com esse propósito de ajudar a levar o evangelho, de ajudar a espalhar aquilo que Jesus fez nesse lugar. E é interessante que eles começaram a fazer isso, eles começaram a espalhar o evangelho, eles começaram a falar daquilo que Deus tinha feito, das maravilhas que tinham acontecido. E Felipe, em particular, ele estava, nesse momento onde nós lemos essa palavra, ele estava em Samaria. E é incrível pensar que nesse momento que ele estava em Samaria, estava acontecendo um monte de coisa lá. Estava acontecendo milagre, estava acontecendo cura, estava acontecendo restauração. Então Deus e Jesus estavam usando a vida de Felipe naquele lugar, em Samaria. Mas, como nem tudo são flores e maravilhas, no versículo 26, um anjo do Senhor fala:
levante-te e vá para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Eu fico imaginando Felipe, ali naquele lugar, espalhando a palavra de Deus, levando o evangelho, e aí chega um anjo e fala, tá ótimo aí, né? Tá, milagre, cura, restauração, tá ótimo, então vamos para o deserto? Ele fica falando, mas por quê? Está acontecendo maravilhas. Ele não pensou isso. Qual que foi a atitude dele? Ele partiu rumo ao deserto. Então, essa é uma das primeiras lições que a gente consegue aprender com a vida de Felipe, que ele renunciou àquilo que ele estava vivendo naquele lugar. Ele não se preocupou com as maravilhas que estavam acontecendo em Samaria, ele não se preocupou com os milagres que estavam sendo operados naquele lugar, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção que tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar não tinha a ver com ele, tinha a ver com o Espírito do Senhor naquele lugar. Então ele falou, se o anjo está me chamando para outro lugar, então eu vou seguir a ordem de Deus. Nós precisamos entender que em qualquer fase da nossa vida, Deus ele pode nos chamar para o deserto. Nos momentos bons, às vezes nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Às vezes a gente está no momento onde a gente está próximo de Deus, onde a nossa família está fluindo, ou a gente está no melhor emprego, no melhor lugar. A Miss deu um exemplo aqui hoje na semeadura, né, sobre o Cleiton, lá no emprego maravilhoso que ele tinha, e o Senhor, num determinado momento, pega e chama para o deserto. Nós precisamos entender e estar preparado para isso. E nós precisamos entender, assim como Felipe, que precisamos fazer renúncias. Felipe, ele renunciou tudo que ele estava vivendo lá em Samaria, para poder seguir a ordem do anjo. Ele não sabia o que ia acontecer durante o caminho. Ele não sabia quem ele ia encontrar. A gente está lendo aqui essa palavra e nós sabemos que no caminho ele encontrou esse eunuco, mas ele não sabia. Ele só recebeu a ordem do anjo e falou, eu vou. Se é um anjo de Deus, então eu vou seguir essa orientação. E quantas vezes nós deixamos de seguir uma orientação de Deus, deixamos de renunciar a algo que nos custam, deixamos de renunciar a algo que é prazeroso para as nossas vidas. Deus está nos chamando para algo maior. Deus está nos chamando, mas para isso nós precisamos fazer renúncias. E é interessante que Felipe, ele sai da zona de conforto dele, para que ele pudesse viver algo novo do Senhor, né? E quando ele chama para o deserto, é como se ele estivesse tirando Felipe da zona de conforto. Então ele falou, tá muito bom aí? Tá perfeito? Você está vivendo coisas maravilhosas aí? Então beleza, então agora vai para outro lugar, que eu tenho outras missões para você. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto em todas as áreas das nossas vidas. Eu conto que eu trabalhei numa empresa durante 8 anos, mais ou menos. E assim, eu entrei nessa empresa, entrei como estagiário, aí depois fui efetivado e fui crescendo dentro da empresa. Então assim, eu conhecia todos os processos da empresa, conhecia tudo que ela fazia, como ela praticava as coisas, conhecia tudo. E aí surgiu uma oportunidade para que eu trocasse de emprego. E no primeiro momento, isso veio ao meu coração. Tipo, caramba, eu estou tão bem aqui nesse lugar, estou tranquilo, ninguém enche muito minha paciência, trabalhava de home office vários dias por semana. Falei, estou tranquilo na minha zona de conforto, mas eu entendi que Deus tinha algo a mais para a minha vida. Ele queria me tirar dessa zona de conforto, Ele queria me tirar desse lugar que eu estava legal, estava satisfeito, para me colocar num outro lugar, onde eu teria desafios, onde eu teria lutas, mas em todo o tempo eu iria aprender. É isso que nós precisamos entender, que quando Deus nos chama para o deserto, não é para nos prejudicar, não é para nos ferir, não é para nos magoar, mas é para fazer nós enxergarmos a nossa vida de uma forma diferente. É fazer a gente pensar e refletir e aprender durante esse processo. Recentemente, o nosso pastor, ele compartilhou a palavra de Oséias 2:14. Quem lembra dessa palavra sobre o deserto? E essa palavra que ele ministrou aqui foi, o Senhor várias vezes, Ele vai nos chamar para o deserto. E por que Ele vai nos chamar para o deserto? Primeiro, para atração e restauração. Então Ele vai nos atrair para o deserto, para que Ele possa nos restaurar durante esse tempo. E eu creio que Ele fez isso com Felipe. Ele atraiu Felipe para o deserto, para que ele pudesse restaurar coisas que estavam dentro de Felipe, mas que precisavam ser mudadas. Esse texto, ele também fala sobre a devolução das vinhas. Então, é devolver aquilo que um dia você viveu com Deus, é devolver aquilo que um dia você entregou ao Senhor. Nesse texto, eu creio também que o Senhor devolveu as vinhas a Felipe durante esse tempo.
mudança de relacionamento. Deus faz isso conosco também no deserto. Então, durante esse tempo, onde Felipe estava caminhando no deserto, eu creio que ele teve tempo de intimidade com o Senhor, ele teve tempo de falar com Deus, ele teve tempo de se colocar diante da presença de Deus. Então, ele subiu de nível para que ele pudesse viver coisas extraordinárias. E essa é uma palavra aos nossos corações hoje nessa noite. Se nós queremos subir de nível diante da palavra de Deus, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos entregar a nossa vida de forma plena para Ele. Nós precisamos renunciar ao nosso sono. Nós precisamos renunciar ao nosso bem-estar. Nós precisamos renunciar aquilo que nos convém para viver o extraordinário do Senhor. Se você quer algo além do Senhor, renuncie o seu bem-estar. Renuncie aquilo que te agrada e o Senhor te tratará durante o deserto, amém? Outra coisa que Deus, nos ensina durante o deserto é eliminar a idolatria. Nesse texto, de Oséias, ele fala que Deus chamou ele para o exército para que ele parasse de adorar outros deuses, para que ele parasse de adorar outras coisas. E às vezes acontece isso com as nossas vidas. Deus nos atrai para o deserto para que a gente entenda que o nosso trabalho não é nosso Deus, que o nosso dinheiro não é o nosso Deus, que as nossas finanças não é o nosso Deus. Deus nos atrai, Deus nos corrige, Deus nos ajuda durante toda essa fase desse processo de deserto. Eu creio, que há algo poderoso sobre as nossas vidas, há algo sobrenatural sobre a vida de cada um de nós, amém? Mas para isso, nós precisamos renunciar, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento, nós precisamos desejar ser atraídos pelo Senhor e principalmente sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair daquilo que nos convém e ir para um nível superior, ir para um nível maior com Deus. E tem uma coisa para contar, acho que eu vou contar, eu não perguntei para ela, mas eu vou contar. A gente estava, ela vai me matar depois, sobre sair da zona de conforto. Eu e a Gé, eu falo uma coisa que Deus, Ele abençoa os pobres mesmo, Porque o que eu vou contar para vocês é uma coisa... Eu e a Gé, a gente sempre teve carro manual. Então assim, nem sabia como funcionava carro automático. E aí, Deus nos tirou da nossa zona de conforto. Colocou a gente num carro automático. Beleza. Estava lá minha excelentíssima esposa, no seu trabalho, 6:30 da tarde, na hora de ir embora. Recebo uma mensagem no meu celular. Amor, tem uma coisa errada com o carro. Eu falei, mas coisa errada? O que está acontecendo? Estou dando a partida e não está ligando e está acendendo a luz da injeção. Eu falei, ela sabe que é a luz da injeção. Eu falei, então deve ser um problema mesmo. Falei, grava um vídeo para mim. Gravou um vídeo lá, girava lá, não fazia barulho, acendia a luz da injeção. Falei, vamos ver o que eu faço então. Peguei o telefone, liguei para a menina lá da concessionária, onde a gente comprou o carro. Falei, estamos aqui com um problema na injeção do carro, não está ligando, minha esposa está lá no trabalho dela, como que a gente faz? Dela, olha, faz 8 anos que eu trabalho aqui e nunca vi um problema desse com um carro igual ao de vocês. Mas, você tem seguro? Falei, tem. Então liga para a tua seguradora, manda um guincho lá, amanhã eles trazem aqui para a concessionária. Falei, beleza. Ou eu, de novo, passo o telefone para a menina do seguro. Falei, estou aqui com a minha esposa e tal. Ela está lá na escola dela, não está funcionando, injeção, preciso de um guincho. Ela, olha, eu trabalho há 10 anos com seguradora e nunca vi acontecer. Falei, olha, mas sempre é uma primeira vez, Beleza. Ela falou, está aqui o número do guincho, a hora que você chegar lá, você, se quiser mandando ela ligar já, daí o guincho já chega, porque é horário de pico, pode demorar. Eu falei, não, espera só um pouquinho, deixa eu ir lá antes, para ver, o que vai acontecer, se vai precisar. Cheguei lá, a escola vazia, assim, deserta, não tinha mais ninguém, ela dentro do carro, assim, com uma cara de coitada. Falei, deixa eu ver, amor, o que aconteceu. Cheguei, liguei o carro. Na hora, na primeira batida que eu dei, ligou o carro. A hora que ligou o carro, ela fez assim para mim. Eu falei, amor, você não falou que o carro não estava ligando? Dela, mas não está ligando. Eu falei, mas acabei de fazer ligar aqui. Daí eu falei, deixa eu fazer um teste. Aí desliguei, porque assim, o carro automático, você precisa pisar no freio para que ele ligue. Tirei o pé do freio e apertei o botão de ligar lá. Falei, amor, era isso que estava acontecendo? Dela, era isso que estava acontecendo.
Falei, amor, você não pisou no freio para ligar o carro. Então eu tive que conversar com a mulher da concessionária, eu tive que conversar com a mulher de seguro, eu tive que pegar um Uber, ir de casa até o teu trabalho para te ajudar aqui a apertar o pé na embreagem. Mas assim, Deus nos ensinou durante esse tempo. Deus falou, ó, você está saindo de um lugar e está indo para outro nível. Então você precisa aprender nesse novo nível como funciona cada uma dessas coisas. E o pior não é isso. O pior é depois eu ligar para a mulher do seguro e depois para a mulher da concessionária falando que não precisava mais do guincho. Falando que, sabe, eu nem falei para ela que a minha mulher não tinha pisado no freio, senão eu ia sair como louco ainda da história. Mas Deus, Ele nos ensina em todas as etapas, em todos os processos. Assim, Deus tem algo novo sobre a sua vida, amém? Mas para isso você vai precisar aprender algo novo, você vai precisar renunciar a algo sobre sua vida. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Não adianta a gente pensar que nós vamos continuar, vamos avançar com Cristo fazendo as mesmas coisas que nós fazemos hoje. Se nós queremos avançar com Ele, nós vamos precisar orar mais, nós vamos precisar fazer mais devocional, nós vamos precisar estudar mais a palavra de Deus. Não tem como haver um crescimento com Deus sem renúncias e sem atitude. E diante de tudo isso, eu quero entrar efetivamente, na palavra que nós temos, no tema que nós temos sobre visão, compaixão e fervor. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre a visão. Então lembre-se, que a gente vai falar sobre alguns passos, sobre algumas caminhadas, para que a gente possa ser um discípulo de Jesus verdadeiramente. Cada um desses homens, cada uma dessas mulheres que a gente vê na Bíblia, eles foram formados para serem discípulos de Jesus. Então nós olhamos para cada uma dessas vidas e nos inspiramos em quem eles foram, em quem eles alcançaram, naquilo que eles fizeram naquele tempo. Então esse é mais um texto e mais uma oportunidade da gente conseguir aprender. Então o primeiro ponto, visão. Eu quero ler com vocês o versículo 26, do 26 ao 30, para falar sobre visão. Vamos ler de novo lá. Quando quiserem. Atos 8, isso. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, até aqui, vamos entender. Então, Felipe, ele estava naquela missão que o anjo tinha dado a ele, de sair de Samaria e ir até o deserto. E essa palavra, ela está falando que durante essa caminhada, durante esse tempo onde Felipe estava andando, ele encontrou esse eunuco, esse etíope. E esse etíope, ele estava lendo a palavra de Deus. Então ele estava com a palavra de Deus nas mãos. E ele estava falando sobre o texto de Isaías. Até aqui. Aí continua lá. O Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Essa parte, vamos até aqui, sobre visão. Nós precisamos entender que Felipe, como eu disse lá no começo, ele estava vivendo um avivamento lá em Samaria. Ele estava vivendo algo poderoso com Deus lá naquele lugar. E o anjo enviou ele para o deserto. No primeiro momento, quando Felipe ouviu essa palavra, pode ser que não tenha parecido algo tão lógico. Na mente de Felipe, poderia não fazer sentido essa ordem do anjo de sair daquele lugar onde as obras do Senhor estavam acontecendo para ir para um lugar onde ele nem sabia se haveriam pessoas naquele lugar. Mas da mesma forma, ele seguiu. Então, visão é enxergar além daquilo que parece lógico, é enxergar além daquilo que nos limita. Então, Felipe, ele teve uma visão muito além daquilo que nós podemos pensar. Mas isso foi tudo graças ao Senhor. Primeiro, Deus, ele teve essa visão. Falou, opa,
tem um etíope, tem um eunuco que precisa ser alcançado. Então eu vou pegar esse homem que está levando a palavra de Deus, que é Felipe, e vou levar ele até lá para que ele possa levar o evangelho, para que ele possa espalhar a palavra. Então aí já começa uma visão diferenciada de Deus sobre a vida de Felipe. E Felipe acatou aquilo que o Senhor direcionou a ele. Então assim, os dois estão muito alinhados na visão. Os dois, tanto o Senhor quanto o Felipe, eles sabem qual é o propósito deles. Eles sabem qual é o direcionamento que Deus tem para a vida deles. E assim, durante todo o evangelho de Jesus, muitas coisas não parecem lógicas, não é mesmo? Temos várias histórias onde nós olhamos a palavra de Deus e falamos, mas isso não tem a menor lógica. Um exemplo, tinha lógica Jesus passar por Samaria para falar com aquela mulher do poço? Não tinha lógica. Mas para Deus, Ele estava enxergando além daquilo que parecia lógico. Ele precisava alcançar aquela mulher. Ele precisava fazer algo sobre a vida daquela mulher. Então por isso que Ele trocou o caminho. Ele falou, nós não vamos mais por aqui, nós vamos por Samaria. Os discípulos falam, mas por que nós vamos passar por ali? Não faz nem sentido a gente passar por ali. Mas ele sabia que ele tinha um propósito sobre aquele lugar. Então se você quer ter uma visão diferenciada, se você quer ter uma visão de Deus sobre a sua vida, saia daquilo que parece lógico, saia daquilo que parece natural e entre naquilo que é sobrenatural sobre a sua vida. Creia naquilo que Deus pode fazer. Não acredite nas suas limitações, não acredite naquilo que você tem nas mãos, mas acredite naquilo que Deus pode colocar nas suas mãos. Acredite naquilo que Ele pode prover sobre sua vida. O nosso Deus, Ele não é um Deus que trabalha através de lógica. Nosso Deus não é 1 mais 1 igual a 2. Nosso Deus é 1 mais 1 igual a 5, porque não tem lógica. Mas tudo é um princípio, tudo é um propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Outro exemplo, até a Gé ministrou hoje de manhã sobre isso, sobre Pedro e João, sobre aquele coxo, onde ele não caminhava, onde ele pedia esmola, onde ele tinha dificuldade, onde ele tinha problema. A lógica daquele texto era que mais uma pessoa passasse ali e entregasse uma esmola para a vida daquele rapaz. A lógica era que todos os dias as pessoas ficassem alimentando ele através de esmolas. Mas eles estavam treinados por Jesus. Então eles entenderam, opa, nós precisamos fazer algo além da lógica aqui. E a partir disso eles se importaram com a vida daquele homem e curaram a vida daquele homem. Então tudo é através de enxergar além da lógica. Nós precisamos entender que Felipe, ele não ficou preso ao momento de sucesso, mas ele entendeu que Deus tinha algo preparado para a vida dele. Eu não sei qual que é o momento da sua vida que você tem passado, se é um momento bom, se é um momento ruim, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem algo preparado sobre sua vida, que Deus tem algo para derramar sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua história, mas para isso você precisa sair do lógico, você precisa sair daquilo que te convém, você precisa ir para o sobrenatural de Deus. E eu vou dar um monte de exemplo da minha esposa hoje, que hoje como eu estou com o microfone, hoje eu posso. Estava me arrumando para vir hoje para a igreja, né? E aí eu falei, mas com que roupa que eu vou hoje? Aí eu, na minha cabeça, né, do jeito que eu sou, eu falei, vou botar minha camisetona da Zoe Church. Falei, essa aqui é o meu melhor look, vou colocar aqui minha camiseta da Zoe Church. Dela, amor, com todo carinho ela falou comigo, né? Amor, abre teu guarda-roupa, olha o tanto de roupa que você tem, algumas camisas para você usar. Por que você não vai com essa roupa? Por que você não vai com essa camisa? Eu olhei e falei assim, ai amor, mas é que eu não tinha noção que eu precisava ir tão bem arrumado, que eu precisava ir tão formal assim. Ela olhou para mim e falou, mas é lógico que você precisava ir bem arrumado. Eu falei, mas o que é lógico para você, às vezes não é lógico para mim. E assim Deus trabalha sobre as nossas vidas. Há uma lógica, às vezes, sobre as nossas cabeças, mas para Deus é algo sobrenatural que vai além daquilo que nós pensamos, vai além daquilo que nós imaginamos. Então creia na visão que Deus tem para a sua vida. Às vezes, Deus nos chama para sair dessa zona de conforto, para enxergar esse propósito maior. Às vezes, do lugar que você está, você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então Deus fala, vem aqui, vem para esse lugar aqui, que aos seus olhos é um lugar ilógico, é um lugar que não tem raciocínio nenhum, mas daqui você vai conseguir enxergar aquilo que eu tenho para a sua vida. Daqui você vai conseguir saber a expectativa que eu tenho sobre a sua vida. Então vá, siga a ordem do Senhor, siga os direcionamentos de Deus, siga a visão que Ele tem sobre sua vida.
Será que nós estamos atentos à voz do Senhor? Ou será que nós temos vivido só pela lógica? É lógico eu participar da minha célula durante a semana. É lógico eu vir no meu culto no domingo. É lógico eu ter o meu momento com a minha família, mas não precisar orar com eles. Às vezes isso parece lógico na sua cabeça, mas Deus está te chamando para algo sobrenatural que vai além de cada uma dessas coisas. E nós aqui nessa igreja, nós trabalhamos numa visão. E a nossa visão é células, é pequenos grupos, é pessoas que se reúnem, é pessoas que compartilham da palavra, é pessoas que estão naquele ambiente ali, que come também, né, irmãos? Porque célula tem que ter comida, povo que gosta de comer. Então nós abrimos a nossa casa, nós fazemos discípulos através das nossas células. Então nós entendemos que a ordem de Jesus é: ide, portanto, e fazei discípulos. Então, se nós queremos crescer na visão, se nós queremos ir além daquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos fazer discípulos. E a estratégia que nós usamos é as células, é trazer essas pessoas para dentro da nossa casa, é amar elas, é realmente entender aquilo que elas estão passando, nós precisamos entender que nós precisamos enxergar as pessoas além daquilo que ela é hoje, mas sim daquilo que Cristo pode fazer sobre a vida dele. Quem éramos nós? Quem era eu? Quem era você, Tiago? Antes de conhecer a Cristo. Mas depois que nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor, nós podemos entender que Deus é maravilhoso. E agora nós podemos levar aquilo que um dia Deus transformou sobre as nossas vidas, nós podemos transformar a vida das outras pessoas. É essa a nossa visão, é esse o nosso propósito, é esse o nosso intuito nesse lugar. Nós precisamos enxergar as pessoas como almas, como pessoas que precisam de salvação, como pessoas que precisam de ajuda. E aí você pode pensar: mas todo o culto que eu venho na célula, em todos os momentos, a gente só fala de célula, a gente só fala de fazer discípulos, a gente só fala de ganhar pessoas. É essa a nossa visão, irmãos. Isso é fazer discípulos. Se o nosso pastor fala sobre fazer discípulos, se os nossos pastores falam sobre fazer discípulos, se cada um dos líderes aqui falam sobre fazer discípulos, é essa a nossa missão, é esse o nosso chamado. Nós precisamos entender que nós temos um líder que caminha conosco, um líder que paga o preço pelas nossas vidas. Nós precisamos fazer isso pela vida das outras pessoas também. Isso é sair da zona de conforto. É você parar de imaginar que todo momento tem pessoas orando por você e você começar a orar por outras pessoas, você interceder por outras pessoas, você se colocar em intercessão pela vida das outras pessoas. É esse o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Você tem um líder que parece com Cristo e Ele quer fazer você ser parecido com Cristo também, amém? Seja parecido com Cristo. A palavra de Deus fala que nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Em qual área eu não tenho sido imagem e semelhança do Senhor? Em qual área eu tenho falhado? Em qual área eu tenho tido dificuldade sobre a minha vida? O seu líder, ele quer que você se torne parecido com Jesus. Ele quer que você torne-se parecido com Ele, com o seu líder, porque você se tornando parecido com o seu líder, automaticamente você vai ser parecido com Jesus, porque nós trabalhamos aqui para que cada líder, a cada dia, seja mais parecido com Jesus, nas suas atitudes, em quem eles são, nas suas palavras. Se você está perto do seu líder, fala para o seu líder, se ele estiver aí perto: eu quero ser parecido com Jesus e quero ser parecido com você. Fale isso se você estiver perto do seu líder. Se você não estiver perto do seu líder, eu desafio você a pegar e mandar uma mensagem, ou depois no final do culto tirar uma foto com o seu líder e falar: eu quero ser parecido com Jesus e quero ser parecido com você. Esse é o chamado da nossa igreja, essa é a visão da nossa casa, formar discípulos. Eu desafio vocês a fazerem isso, a honrarem a liderança de vocês, falando: eu entendi que você paga o preço pela minha vida, eu entendi que você passa a madrugada orando pela minha vida, mas agora é minha vez. Você, líder, aproveita agora também, quando a pessoa te mandar a mensagem e a pessoa começar: não sei se quero, estou meio desanimado, você fala aqui, você falou que queria ser parecido com Cristo, você falou que queria ser parecido comigo, agora vamos, agora não tem mais volta. Então, Deus, Ele quer nos usar para esse chamado, Deus quer nos usar para esse propósito. Pense, a cada dia, a se aproximar do Senhor, a ser parecido com Ele. Nós cremos, nessa visão, nós cremos que nós podemos ser testemunhas vivas daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas,
lá em casa, nós respiramos célula praticamente todo dia, né, amor? Nós temos as nossas células dia de semana, temos a nossa célula final de semana, durante a semana nós estamos conversando com discípulos. Assim, nós entendemos que essa é a nossa visão, esse é o nosso chamado, e nós vamos fazer isso até o último dia das nossas vidas. Foi interessante que sábado passado, nós estávamos lá em casa, e durante o período ali da manhã, a minha esposa chamou uma das meninas que caminha com ela para estar lá em casa. E eu vi que elas começaram a limpar a casa, e começaram a fazer um monte de coisa, e ajeitar as coisas. Falei, nossa, que bonito, gostei de ver. Mas eu entendi da parte da minha esposa que o propósito daquilo não era simplesmente uma limpeza de casa, mas era chamar ela para perto, para enquanto elas arrumavam a casa, enquanto elas tinham aquele momento, ela conseguisse discipular aquela pessoa, ela conseguisse conversar sobre algumas áreas, ela conseguisse ajudar ela em algumas outras áreas. Esse é o nosso chamado, foi para isso que o Senhor nos chamou. Tudo na nossa vida precisa ter um propósito, tudo que nós fazemos aqui nesse lugar precisa ter esse propósito, que é fazer discípulos. Quando você está lá no seu trabalho, quando você está na sua rua, lá na sua casa, o seu propósito maior é ser testemunha viva daquilo que Cristo fez em você, para que as pessoas enxerguem. Eu falei semana passada, numa conferência de jovens lá em Palmeiras, que nós somos um outdoor de Cristo. Então, em todo tempo, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão enxergando as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Como você quer ser visto? Como uma pessoa que ama a Cristo, como uma pessoa que segue os seus mandamentos, uma pessoa que ama a palavra de Deus, ou aquele outdoor escuro, que ninguém dá atenção, aquele outdoor que nem uma luzinha tem, porque nós somos luz, irmãos. Então nós precisamos brilhar, ser aquele outdoor brilhante, que chama atenção, que por onde as pessoas passam, ela fala, uau, aquela pessoa é de Deus, eu quero seguir ela, eu quero caminhar com ela, eu quero estar junto com ela. Vamos ser, pessoal, esse outdoor que brilha, esse outdoor que leva a palavra de Deus. Em nome de Jesus eu creio que essa é a visão que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Estão comigo? Glória a Deus. Segundo ponto então que nós temos é a compaixão. E eu quero ler novamente a partir do versículo 30 ali agora, sobre esse tema de compaixão. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Esse aqui é um ponto interessante, né, irmãos? Às vezes você vai com tanto amor, com tanto carinho, ensinar alguém, falar, meu amigo, você está precisando de ajuda? Você está precisando de algum apoio? Eu estou aqui para te ajudar. E ele fala, se ninguém me ensinar, eu não vou ter como saber. Foi exatamente isso o que esse cara falou. Ele falou, eu estou lendo aqui, mas se ninguém me ensinar, não tem como eu saber. Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a boca. Alguém reconhece esse texto aqui? De quem que esse texto está falando? Jesus. Então é interessante, né, que o eunuco, naquele tempo, ele estava lendo uma palavra de Isaías, onde falava sobre Jesus. E sobre essa compaixão, Felipe, ele se aproximou daquela carruagem quando ele viu esse eunuco e perguntou a ele com amor, né, se ele precisava entender aquela palavra, se ele precisava de direcionamento, se ele precisava de algo que ele poderia ajudar ali naquele tempo. Ele não força, ele não condena aquele eunuco por ele não ter uma tradição em Deus, mas ele se aproxima com empatia. Esse é o nosso chamado como cristão. Nós precisamos ter empatia por aquelas pessoas que estão próximas de nós. Nós entendemos que compaixão é mais do que você se colocar no lugar da outra pessoa. A compaixão é a empatia mais a ação. Então assim, você sente aquilo que a pessoa está passando, mas faz algo para ajudar a vida daquela pessoa. Porque de nada adianta você falar, que dó daquela pessoa, que pena daquela pessoa, meu Deus, como eu estou sofrendo por aquela pessoa. Mas o que a gente tem feito para ajudar? Qual é a nossa atitude em relação a isso? Qual é a nossa ação, de repente, depois disso? Felipe, ele teve essa ação.
Ele viu aquele homem, ele teve compaixão da vida daquele homem e ele teve uma ação sobre a vida daquele homem. Ele chegou do lado e falou: eu posso te ensinar, eu posso te dizer quem é esse cordeiro, eu posso te exemplificar do que esse cordeiro representa, de quem Isaías está falando nesse texto. Então, nós precisamos olhar além das nossas diferenças, nós precisamos olhar além das nossas necessidades, enxergar uma alma que clama por salvação, porque o Felipe e o eunuco eram pessoas completamente diferentes, mas ambas as pessoas precisavam de salvação. Felipe precisava de salvação, o eunuco precisava de salvação, eu preciso de salvação, você precisa de salvação, todos nós precisamos dessa salvação. Então nós precisamos ter compaixão por essas vidas. Nós temos diferenças, eu não sou igual o Cleiton não é igual o Thiago, todos nós somos pessoas diferentes, com criações diferentes, costumes diferentes, vidas diferentes, mas todos nós precisamos do Salvador sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso, que todos precisam ser alcançados pelo Evangelho, nós conseguimos olhar as pessoas com compaixão. Nós conseguimos olhar para ela e falando: opa, essa pessoa não gosta das mesmas coisas que eu, mas ela precisa de Jesus tanto quanto eu. Então eu vou lá falar de Deus para ela, eu vou lá evangelizar ela, vou falar o quanto Deus mudou a minha vida. Então tenha compaixão pela vida das pessoas. E assim, um dos textos que mais marca o meu coração quando se fala de compaixão é sobre a multiplicação dos pães, lá em Marcos 6,30. Porque num determinado ponto, Jesus ele fala que toda aquela multidão que precisava de alimento eram como ovelhas sem pastores. Então pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que precisavam ser direcionadas, pessoas que precisavam ser guiadas. Então Jesus estava tendo compaixão da vida daquelas pessoas. Os discípulos, eles não estavam muito preparados ainda, porque se vocês lembrarem, os discípulos falam: despede toda essa multidão, manda embora, a gente não tem dinheiro, não tem recurso, não tem comida, manda essa galera embora. Mas Jesus fala: não, nós precisamos alimentar essas pessoas. Essas pessoas estão aqui porque elas precisam de pastores, e nós seremos esses pastores sobre a vida dessas pessoas. Então eu declaro que cada um de nós seremos pastores para a vida de outras pessoas. Nós olharemos as vidas e falaremos: todas essas pessoas são como ovelhas sem pastores, mas eu serei esse pastor que levará a palavra, eu serei essa pessoa que levará o Evangelho sobre a vida dele. Outro texto incrível é em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 12, que fala sobre o aleijado que foi colocado, por cima do templo, que os amigos deles tiraram o telhado, baixaram ele diante de Jesus Cristo, e Jesus Cristo pegou e fez a cura sobre ele, falou: levanta e anda, e aquele homem conseguiu ser curado. Então assim, Jesus teve compaixão da vida dele, aqueles amigos que içaram ele de um telhado, colocaram ele na frente de Jesus, tiveram compaixão da vida dele. E o mais interessante desse texto é que ao final, depois que Jesus faz essa cura, todo o povo fala: nunca vimos nada igual. Esse é o sentimento que nós precisamos gerar nessa igreja, nessa cidade, nesse país, que as pessoas olhem cada um de nós, cristão, e fale: uau, eu nunca vi nada igual, nunca vi nada parecido, do quanto essa pessoa me ama, do quanto essa pessoa ora por mim, de quanto essa pessoa paga o preço pela minha vida, do quanto essa pessoa realmente se entrega pela minha vida. Nós precisamos gerar esse espírito nas pessoas de: uau, nunca vimos nada igual. Nós temos o nosso mestre, que é Jesus, e ele está nos mostrando como faz cada uma dessas coisas. Então nós precisamos fazer as coisas em nome dele, para que as pessoas olhem e falem: uau, nunca vimos nada igual nessa igreja, nunca vimos nada igual na sua célula, nunca vimos nada igual nessa cidade. É esse o sentimento que as pessoas precisam ter de nós, cristãos. E nós podemos pensar que é coisa que está completamente fora da nossa alçada, completamente longe de nós, mas Jesus está nos ensinando isso. E não há nada que Jesus nos ensinou que nós não possamos fazer. Basta nós nos colocarmos diante dele. Basta a gente querer de verdade fazer isso. Se você quer gerar a cura sobre alguém da sua família, sobre algum dos seus amigos, seus familiares, peça ao Senhor, ore com fé, ore com diligência sobre essa vida, e o Senhor trará a cura sobre essa pessoa. Se você está precisando de algo, se você está precisando de um emprego, de uma mudança financeira, ore com fé.
para que o Senhor possa mudar a sua vida. Fala: Senhor, eu quero que as pessoas olhem isso e pensem, foi o Senhor que fez, e não há nada igual àquilo que o Senhor faz sobre minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar, eu tenho certeza que o Senhor irá fazer isso sobre sua vida. Mas para isso nós precisamos nos colocar debaixo da cobertura dEle e entender que é tudo vontade dEle, tudo é em prol daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Se nós estivermos debaixo do propósito dEle, as portas se abrirão, os mares se abrirão, as oportunidades surgirão, mas continue firme no propósito, continue com compaixão das vidas, continue amando cada uma dessas pessoas que entram na sua casa, que entram na sua célula. Se você ainda não é um líder de célula e sente compaixão pela vida das pessoas, converse com o seu líder para que você possa fazer isso também, assim como o seu líder faz com você, demonstrar essa compaixão por vidas, porque não há nada melhor, irmãos, você sentar com uma pessoa, conversar com ela, poder ouvir aquilo que ela precisa, e Deus te dá um direcionamento para que você possa abençoar a vida dessa pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos, você ser usado como instrumento de Deus para a vida das pessoas. E Felipe, ele estava sendo usado como instrumento de Deus nesse tempo. E eu creio que todos nós, amém? Podemos ser instrumentos de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares, né? Deus nos chamou para ser esse instrumento. Terceiro ponto que nós temos é o fervor. A partir do versículo 35, ele fala assim: então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Isso aqui é o primeiro ponto importante, porque Felipe, ele não enrolou, ele não ficou falando, lá em Gênesis, aí depois aconteceu isso, aí depois aconteceu aquilo. Ele falou: você está lendo sobre o Cordeiro Mudo? Então é Jesus, então eu vou te anunciar, Jesus. Então ele não perdeu tempo, ele falou: então é Jesus que eu vou falar, é Jesus que eu vou explicar, é Jesus que eu vou espalhar. Então nós precisamos entender que nós não podemos perder tempo com as pessoas que estão do nosso lado, nós precisamos espalhar o Evangelho, falar de Jesus, falar daquilo que Ele fez, da transformação sobre as nossas vidas. Depois você vai para as coisas mais profundas, para as coisas mais espirituais. Não perca tempo nisso no primeiro momento. Comece atuando. Felipe, ele foi fervoroso nesse começo. Ele falou: opa, está lendo sobre Jesus? Então é Jesus que eu vou ministrar ao seu coração aqui. Porque depois que você entender que Jesus morreu por nós na cruz, você vai se interessar pelas outras coisas. Então não perca tempo com as outras coisas. As outras coisas são importantes também, o ensinamento, a profundidade, mas se você quer alcançar alguém para Jesus, se você quer trazer essa pessoa para perto, anuncie o Evangelho, anuncie Jesus, e as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas, porque gera interesse sobre a vida das pessoas. E eu creio que Felipe, ele fez isso, ele foi direto ao Evangelho, ele anunciou Jesus. E ali ele continua, né? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Uau, esse texto é demais, porque nós vemos fervor por todos os lados nesse texto. Nós vemos Felipe sendo fervoroso, anunciando o Evangelho. Aí agora nós vemos o eunuco, ele acabou de receber a palavra de Deus, ele acabou de receber Jesus ali naquele tempo, e aí ele passa por um lugar onde ele vê água e fala: opa, tem uma água aqui, eu quero ser batizado. Então está fervendo no coração dele, algo pulsando no coração dele de querer mais do Senhor. Então ele foi tocado e ele pede o batismo imediatamente após receber a Jesus. E eu enxergo isso como algo tão profético, porque nós tivemos agora no mês passado o encontro com Deus, onde mais de 200 pessoas foram para o encontro com Deus, puderam conhecer a Jesus Cristo, e na próxima semana nós já tivemos batismo aqui na nossa casa, onde mais de 100 e tantas pessoas foram batizadas. Então é esse o fervor que o Senhor espera sobre as nossas vidas. Aquilo que aconteceu com o eunuco é uma realidade sobre as nossas vidas. Nós levamos pessoas a conhecer Jesus e depois levamos ela ao batismo. Isso é maravilhoso, irmãos. Se você não se alegrar com isso, eu não sei o que está acontecendo. Isso é algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que as maravilhas que aconteceram lá nos evangelhos são as mesmas maravilhas que podem acontecer aqui, e será através das nossas vidas. Nós levamos essas pessoas, nós batizamos essas pessoas,
E você que foi batizado durante esse tempo, que privilégio do Senhor sobre a sua vida. Que coisa maravilhosa que Ele fez por ti. Agora é a sua hora. Agora é a sua hora de ser como Felipe, de levar o Evangelho para outra pessoa. E no próximo batismo é você que vai estar batizando outra pessoa. Porque o Evangelho não para, ele continua, ele avança. Pessoas vão ganhando pessoas. Pessoas vão amando a vida de outras pessoas. É esse o Evangelho que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse encontro entre os dois, entre Felipe e o eunuco, gerou transformação sobre a vida daquele eunuco. Ele jamais poderia imaginar que alguém direcionado por Deus iria passar naquele lugar. Mas Deus, lá atrás, Ele tinha uma visão. E naquele momento, o fervor veio sobre a vida deles. O fervor atingiu a vida de Felipe, atingiu a vida do eunuco. E esse batismo foi algo marcante e que tocou a vida dele. Nós temos vivido esse fervor de Deus aqui na nossa casa. A cada momento, a cada culto, a cada célula, nós podemos ver pessoas sendo alcançadas, pessoas querendo saber mais do Senhor, pessoas querendo ser batizadas nas células. Então, assim, são coisas extraordinárias que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós precisamos entender, nós estamos fervorosos, assim como a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está queimando por Jesus. Vê se ela está queimando por Jesus. Se ela estiver queimando por Jesus, você tem que se inspirar nela. E se você olhou para a pessoa que não está muito queimando por Jesus, você fala, eu vou te ajudar a ser fervoroso por Jesus, eu vou te ajudar a queimar por Deus. E nós temos um termômetro para saber, não é mesmo? Se a gente está fervoroso ou não, se a gente tem entregado a nossa vida ou não, de forma plena ao Senhor. A pergunta que fica é, quantas pessoas você tem trazido para a sua célula? Quantas pessoas você batizou no último batismo? Quantas pessoas você levou para o encontro com Deus? Quantas pessoas por dia você fala de Jesus? Com essas perguntas nós conseguimos medir o nosso nível de fervor. E se você está com o nível de fervor lá em cima, uns 2, 3 aí, ótimo! Você precisa avançar, você precisa crescer e continuar a ter esse fervor lá em cima. Se você faz essa autorreflexão e vê que você não está num nível de fervor tão alto, então você vai olhar para essa pessoa que falou que está com fervor no alto e vai falar, me ajuda a ser assim, me ajuda a crescer, me ajuda a avançar, me ajuda a queimar como você queima. Nós entendemos que precisamos de uma pessoa queimando por Jesus e todas as outras pessoas serão alcançadas por esse fogo. Nós cremos nisso, nós temos vivido isso em todas as células, em todos os cultos, algo poderoso de Deus, algo poderoso do Senhor. Não se limite naquilo que Deus já fez na sua vida, não se limite nas bênçãos que Ele já derramou sobre você, continue fervoroso, continue avançando, porque Deus tem algo a mais para derramar sobre sua vida, amém? Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Tem que terminar, né, irmãos? Não falem que eu tenho mais coisa para falar. Amém, pessoal. Eu só quero terminar esse texto, porque o fervor, ele não para, ele continua. E assim, quando você olha esse texto, você pode pensar que Felipe cumpriu aquilo que ele precisava fazer, e terminou ali, a parte do fervor dele, aquilo que ele precisava fazer, a missão que Deus tinha dado para ele. Mas aí, nós queremos ler a partir do versículo 39. Põe na tela para a gente, por favor. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. 40. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelos quais passavam.
E isso é demais, irmãos, porque assim o Senhor chamou Filipe para aquela missão, falou, eu quero te levar para o deserto, e ele falou, eu vou para o deserto. No meio do caminho ele encontrou aquele eunuco, o eunuco falou, eu preciso de Jesus, ele foi lá e falou de Jesus para a vida daquele eunuco, aquele eunuco foi transformado. Parou por aí? Não, o Senhor foi lá, arrebatou ele daquele lugar, tirou ele daquele lugar, colocou em Azoto e falou, aqui eu vou continuar usando a sua vida, aqui eu vou continuar que seu fervor alcance outras pessoas, que o seu fervor alcance outras famílias. E é esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Ele não tem algo limitado sobre sua vida, Ele tem algo a mais, Ele tem algo além. Você precisa acreditar no propósito de Deus para a sua vida. Você precisa acreditar que não para no primeiro milagre, não para na primeira pessoa que você levou a Cristo. Se você levou 10 pessoas para se batizar no último batismo, glória a Deus por isso, mas não termina aí. Deus vai te tirar desse lugar, vai te colocar em outro lugar, e nesse lugar Ele vai continuar te usando para que você possa alcançar a vida das outras pessoas. É esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Não há limitação para aquele que crê de verdade no Senhor. Quantos creem aqui que o fervor de Deus precisa estar no nosso coração? Glória a Deus.